Olá a todos que me acompanham. Faz tempo que eu não converso com vocês, mas isso chama safra. Isso chama, a gente está com alguns experimentos sendo feitos no decorrer dessa safra que está complicada por dois motivos. Né? Primeiro, aquele que desde março do ano passado nos acompanha, né? A pandemia, e piorando cada vez mais. A gente está se encaminhando para março e os números só pioraram, coincidentemente, depois do carnaval. E o brasileiro, não só o brasileiro, né, mas o ser humano, com a sua consciência linda e maravilhosa de não ter a menor noção de fazer as coisas para o bem comum. E o outro motivo é a própria safra, que está um pouco complicada. Bom, mas aí a gente entra no assunto especificamente. Eu gostaria de ter feito isso lá da Serra, eu tenho acompanhado aí, por estar com alguns experimentos lá na vinícola parceira nossa, que é a Jolimon, em Canela. E então tenho visto de perto a safra desse ano. E ela foi uma safra bastante complicada. Ela começou sabendo-se que seria uma safra com mais uva do que o ano passado, e mais do que, inclusive, alguns dos anos com mais produtividade que se teve. Muita gente está falando entre 40% e 50% mais de uva. Eu estou botando 30 ali, eu sempre pego esse número um pouquinho a menos, sempre tem aquele alvoroço, assim, vai ter muito mais uva. Mas, de fato, ela é uma safra que vai ter uma produção recorde. E uma produção recorde em um ano que foi pela média que se desenha ruim. Acho que é importante dizer, toda vez que a gente fala numa safra, ela não acontece toda num momento só. Né? Porque o sul, quem está em Santa Catarina vai dizer que é de fim de janeiro até abril, o que o Rio Grande do Sul é dezembro, finzinho de dezembro, as regiões mais quentes, até fim de março, mais ou menos isso. E a gente tem aí nesse meio do caminho, no mínimo, três grandes faixas, né? Aquela que vai ali do finzinho de dezembro até ali o janeiro inteiro, vamos dizer assim, com as uvas mais precoces. Aquela que vai de um pouquinho antes que o fim, né? Uns 15 de janeiro até o fim de fevereiro, para as intermediárias. E aquela que vai um pouquinho antes do fim de fevereiro. Elas se cruzam, né? Porque as variedades... Por que isso acontece? Só concluindo, né? Que vai do meio do fim de fevereiro até o fim de março. Mas esses teus ciclos não fecham, né? Um cruza o outro. Pois é, porque, por exemplo, a Serra Gaúcha, porque a gente fala de macroclima, microclima, não é toda ela igualzinha. Os lugares mais quentes vão acontecendo antes, né? Vão tendo a colheita antes. Então, pegar aqui Serra Gaúcha clássica, Pinto Bandeira, Fagundes Varela, Guaporé, que são lugares mais quentes, mais próximos dos vales de rio, ali costumam amadurecer antes. E esses aí são os responsáveis pelo começo da safra, inclusive. Né? Quando tem variedades de precoces, por exemplo, Chardonnay e Pinot Noir. Normalmente as empresas começam mais cedinho. Ou às vezes armazenam a uva quando podem em câmara fria para processar ali no começo de janeiro e começar a safra de fato. Sim, a safra de 2021 pode começar em 2020 e o outro ano pode começar no ano antes. Também, né, quem estiver no Nordeste não vai entender nada disso, né? Porque normalmente a safra deles não é nesse período, né? É mais no meio do ano, quando chove um pouco menos e é um pouquinho menos quente. Mas, enfim, né, no caso clássico nosso, é bem claro isso, antes de mais nada. Né? Quando a gente vai falar de uma safra, a gente precisa dizer onde a gente está e precisa saber disso. Que a safra ela se desenvolve aí nos três períodos, basicamente, porque senão a gente vai dizer, esse ano foi excelente, aí vai descobrir que no começo choveu muito, esse ano foi... daí o outro ano que foi excelente, aí descobre que foi muito boa no começo, no meio, no fim nem tanto. Essa é a situação mais comum aqui para a nossa situação, né? Que a safra seja pior para as uvas tardias, porque essas aí tem que pegar toda a chuva de todo o período, né? Lá do começo, se não pegou chuva, está ótimo, a do meio, se não pegou chuva, se pegou chuva nos primeiros, né, no primeiro período ali, talvez no segundo já está melhor. A terceira, ela pegou do primeiro, pegou do segundo e muitas vezes pega do próprio terceiro. E dito isso, então, dando esse preâmbulo, o que dizer dessa safra? É uma safra dura. É uma safra difícil. É uma safra típica? Não. As safras típicas da Serra, da Costa Superior do Nordeste, elas são muito chuvosas. Mas essa, de todas, vamos ver quantos anos que eu faço isso, 18 anos que eu acompanho de alguma forma ou de outra safras com alguma proximidade, essa foi a pior, sem dúvida. Tá? Eu nunca tinha visto 10 dias de chuva que deu ali do
primeiro finzinho de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, aí deu um intervalo aí de mais ou menos uns 10, 12 dias que chovia todos os dias. Tá? Isso fez com que a safra complicasse bastante. Então, por que eu tive esse cuidado de dizer, mas para qual período que é ruim? Para o primeiro período não, tá? Teve, inclusive, perspectivas muito boas. A safra começou, como eu tinha dito, com uma perspectiva de produção mais alta, mas de uma boa safra, né? Até começar a mudar tudo e chover bastante. O que estava interessante dela, que eu vinha acompanhando, a temperatura média um pouco mais baixa, os dias não tão quentes e as noites mais frias. Isso aí dá uma perspectiva boa para vinhos mais aromáticos, para aí vinhos brancos, básicos espumantes. Quem tem essa atividade como principal se deu muito bem, eu diria. Tá? Foi uma safra muito boa para vinhos brancos e espumantes, sobretudo espumantes, com as uvas com a maturação mais lenta, mais acidez, um bom teor de açúcar, sendo colhidas num ponto de colheita ideal para a elaboração de espumantes. Aí passou isso aí, então passou Pinot Noir, passou Chardonnay, começou a entrar ali na época do Riesling e piorou um pouquinho a vida. Então o Riesling ainda teve gente que teve bons Riesling, né, regiões um pouco mais quentes, as outras já tiveram um pouco de problema. Então, já que eu estou dizendo que não é uma safra boa, e que foi a pior que eu vi na vida, eu preciso dizer, né, deixar bem claro. Podem ir tranquilo nos vinhos brancos espumantes. Possivelmente, inclusive, muito bons produtos. Agora, os produtos intermediários vão ser difíceis ali, tá? As uvas intermediárias. A gente vai ter a época ali do Taná, um pouco do Merlot, tudo isso que acontece aí mais ou menos de 15 de fevereiro em diante foi um pouco complicado. Quando eu digo 15 de fevereiro, está sendo colhida, né? E aí está o problema. Em 15 de fevereiro pegou toda aquela chuva que eu disse. Num período bem crítico, né? Já estava mais para madura do que para menos madura. E aí você tem aquela situação que ou colhe, e né, o cara faz basicamente olhar para o tempo e ver, né? Tem condições de eu deixar? A uva já está madura? Tá maravilhosamente madura? Não. Como é que tá? Qual é a perspectiva para que ela amadureça mais? Chuva? Não, nenhuma maturação, só podridão, vai diluir mais, vai piorar muito mais a qualidade da uva. Aí colhe do jeito que dá e faz o vinho que dá. Então, o que eu diria assim, dessas uvas do meio ali, quem colheu ainda um pouquinho antes pegou bem, tá? E ainda não foi tão problemático. Quem é mais tardio, quem ficou um pouquinho para depois, complicou bastante, tá? Já foram, as uvas intermediárias aí sofreram bastante. Merlot, alguma coisa se salvou aí na sequência desse tempo ruim, deu uma estiada interessante, que ajudou aí, teve algumas pancadas de chuva, mas que não foram tão permanentes e nem tão grandes. Conseguiu ter uvas aí com uma qualidade, vamos dizer que razoável, mas o resto das uvas intermediárias foi muito difícil, tá? Importante dizer também, para Serra Gaúcha, a campanha já melhorou um pouquinho, já pegou um pouco de chuva, mas lá é mais arenoso, drena mais rápido, então tem uma perspectiva de que as uvas deles estejam melhores. Né? Pelo que nós temos conversado com quem trabalha na região, sim, é uma safra que não é a melhor, mas que está sendo possível de fazer bons vinhos. E a expectativa agora, né? Esse vídeo está vindo aí no domingo, sabe o que isso significa? Significa que a gente está passando a semana inteira trabalhando, esse dividindo entre da aula, fazer experimento e mais um monte de coisa. Mas agora a gente começa o período. Aí, uma coisa importante, vocês viram que eu falei que ela vai ali de até 30 de março para as uvas mais tardias, e que esse ano começou mais tarde a colheita porque foi mais frio. Isso é um sintoma de que as coisas não andaram bem, né? Tudo se antecipou muito, a safra vai acabar bastante cedo. E aí ela está acabando. O Cabernet tem a perspectiva de estar recebendo a partir da semana que vem. E veja que normalmente tudo bem todas as regiões mais quentes, mas normalmente ele vem ali. De fato, começa a sair nas regiões mais quentes. 15, 20 de fevereiro e vai, e vai, e vai. Não vai ter vai esse ano, provavelmente. Tá? Quem tiver maduro, colhe e não corre o risco de apodrecer e de pegar mais chuva. Mas, como eu dizia, né, Cabernet normalmente vem mais tarde, está vindo um pouquinho mais cedo e tem uma aposta interessante aí. Cabernet é um erro ter nessa região, mas a gente sabe que é o que as pessoas compram, não vou ser eu que vou dizer, né, tá tudo errado. Né?
da Serra Gaúcha, mas se enfrenta esses problemas bem gravemente, né? Bem constantemente, bem frequentemente. E a gente tem aí uma perspectiva de que os cabernet tenham se salvar. Tá? Eles pegaram, claro que tiveram podridões, diminuíram a produção, mas já estava um pouco mais alta, conseguiram salvar e conseguiu, além de não deixar apodrecer o que tinha, segurar nesse período um pouco melhor para ter uma uva mais madura. Então, o Cabernet é uma aposta de que se consiga fazer bons vinhos, que é basicamente a uva que a gente tem aí colhida por último. E, por enquanto, eu tive aqui meus 10 minutos, eu adoro esses vídeos que eu posso falar com calma. Apesar de que eu sei que são 2 ou 3 que assistem até o fim, mas são os que me perguntam, e isso que me importa, né? Precisa estar atento a quem a audiência de qualidade, não a quem vai ali, eventualmente, inclusive, dar um like, mas não vê nem em 2 minutos. Por enquanto, panorama da safra, que eu queria ter feito na Serra, mas não deu tempo, eu tive que fazer nesse domingo, antes que eu não faça nunca. É isso, né? Longe de ser a verdade absoluta sobre a safra, mas parece-me que para quem quer ter uma ideia do que vai ser esse ano, é isso, bons brancos, tintos intermediários bem complicados, os tintos finais estamos na expectativa de que talvez melhore um pouco. Obrigado, uma boa semana e a gente vai conversando na medida do possível. A medida do possível é a medida que vai dando tempo, já que as coisas estão meio corridas. Até mais.